Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos falar com a doutora Meire Yamaguchi, que está em Zurique. O tema de hoje envolve muitos mistérios. Mistérios esses que a doutora Yamaguchi investigou. O Santo Sudário de Jesus da Nazaré, que está em Turim, em Itália, rodeado de misticismo e fenómenos paranormais, e o que isso envolve é um dos temas desta entrevista. O mistério dos híbridos, ou seres humanos cujo ADN foi manipulado por extraterrestres e não têm consciência disso, e que através da hipnose quântica regressiva podem ser revelados. E abordaremos outros temas interessantíssimos que a doutora Yamaguchi nos irá revelar. A doutora Meire Yamaguchi tornou-se uma terapeuta muito conhecida na área da hipnose quântica regressiva, Beyond Quantum Healing, onde tem obtido resultados incríveis e curado centenas de pacientes. Ela é perita na cura de traumas, feridas emocionais, fobias e vícios ou compulsões. Como escritora, lançou os livros O GPS Espiritual e O Fim do Karma. É formada em Naturopatia e Psicologia na França. Formou recentemente o grupo de formação de terapeutas Avatares da Cura, que tem o objetivo de despertar o chamado corpo arco-íris e a iluminação. E a sua missão é a cura das feridas emocionais do mundo. Uma entrevista a não perder que poderão ver na íntegra aqui no YouTube e no nosso site conversasdalma.tv. Subscrevam já o nosso canal oficial em conversasdalma.tv, que vos oferece centenas de entrevistas fora do sistema e que não estão disponíveis aqui. Só estão disponíveis em conversasdalma.tv. Apenas com um donativo poderão aceder a todos os nossos conteúdos durante um ano. Esse donativo irá apoiar o canal no seu sistema informático e expandir o nosso trabalho de partilha de informação para a expansão da consciência. E nós contamos com o vosso apoio neste canal de revelações. Criámos também um centro de retiros com uma sala de 100 metros quadrados numa propriedade privada, rodeada de natureza, num local com um vórtice energético muito forte, perto de Tomar. Terapeutas e oradores nacionais e internacionais poderão utilizar o nosso centro para organizar os seus retiros de um dia ou de um fim de semana e palestras com os seus seguidores. Basta para isso contactarem-nos através de e-mail e apresentarem-nos as suas propostas. Para quem está no YouTube, continua a assistir. Para quem está no nosso canal oficial, vá ao nosso canal oficial e veja esta entrevista. Lembrem-se de colocar um like neste vídeo e de o partilhar com os vossos amigos. Para quem está no nosso canal oficial, veja também esta entrevista maravilhosa com a doutora Meire. Meire, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, César. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar com o teu público. Obrigado. Muitos creem que o Santo Sudário exposto na Catedral de Turim é o pandelim que envolveu Jesus da Nazaré após a crucificação e ficou com a sua imagem plasmada no tecido. Meire, por que é o seu interesse pelo Santo Sudário e o que é que descobriu acerca do Santo Sudário? Meu interesse, ele veio. Eu lembro a primeira vez que eu vi a imagem de Santo Sudário, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me mostrou uma imagem que apareceu, a foto, quando foi feita em 1977. Foi feito um dos primeiros estudos, né, sobre o Santo Sudário, e aí apareceu em todos os lugares no mundo, e minha mãe mostrou essa imagem. E anos mais tarde, quase 40 anos mais tarde, né, ou 30 anos mais tarde, eu tive meu guia espiritual que falou para eu escrever sobre o fim do karma. E eu já tinha esse certo interesse sobre o sudário, mas assim, por curiosidade, simplesmente. E aí eu fui estudando, foram várias informações que vieram, e uma delas foi sobre o corpo arco-íris dos tibetanos, da tradição tibetana. E aí, eu estudando a tradição tibetana do corpo arco-íris, eu compreendi que eles tinham quatro
níveis de ativação do corpo, que o primeiro era o corpo incorrupto, e nós encontramos muito na Igreja Católica, na religião, né, os corpos incorruptos. O Sim. segundo tipo seria o corpo ele fica pequeno, tamanho de 50 centímetros de uma criança recém-nascida, em poucos dias, então uma certa desmaterialização do corpo. O terceiro seria o corpo se desmaterializa, mas fica ainda cabelo, ossículos e dentes, e o último, o corpo desaparece completamente. E eu compreendi que o Santo Sudário, ou a ressurreição do Cristo, seria um quinto nível de despertar do corpo arco-íris. No corpo arco-íris, a ideia é assim: nós sabemos que os pensamentos negativos, eles criam a degeneração no corpo, criam doença e no final é a morte. E o que as emoções positivas, as experiências espirituais, elas criam no corpo humano? Ele também há uma modificação, só que para o lado da eternidade. E há essa modificação no corpo, e é o que os tibetanos eles procuram através de exercícios, através de meditação, alcançar. E é o que Jesus também nos mostrava, e eles falam na Bíblia, né? Tudo que eu faço, vocês farão em maior quantidade. Mas a gente acredita só até a parte da morte, mas a ressurreição não. Mas ali eu compreendo que até mesmo a ressurreição ele nos ensinou. Então, e o que é que a Meire descobriu ao investigar, portanto, portanto, o tal quinto nível do Santo Sudário, que se materializou, se calhar, no Santo Sudário, ficou plasmado uma imagem do homem que tem. Eu tenho aqui várias perguntas para lhe fazer, mas qual é que ficou. Como é que a Meire, o que é que a Meire encontrou de especial nesse Santo Sudário? De que forma é que ele lhe tocou? Olha, em muitos níveis. Para mim, uma a primeira coisa é que é uma fotografia do momento talvez mais importante da história da humanidade, que é o momento da ressurreição, da transformação do corpo em luz. E isso, olha que incrível, ficou como uma fotografia daquele momento, daquele segundo específico, e ainda durou esses 2000 anos, né? Até chegou até nós. O tecido ele é muito fino, ele é um lenço muito fininho, como uma seda, e toda a imagem ela não é direcionada, portanto não é uma fotografia, né? Na fotografia tem um foco, tem uma luz e tem um foco. Ali é como se a origem da luz que criou essa imagem, ela saísse do corpo inteiro de uma maneira homogênea, instantânea, e teve que ser de uma explosão de tal forma que não degajasse nenhum tipo de calor, porque senão iria simplesmente desmanchar o tecido, né? O tecido iria se queimar instantaneamente. E ali o que aconteceu foi que houve uma desidratação das fibrículas do tecido na espessura de um fio de cabelo. Isso no tecido inteiro. Então, é Sim. uma coisa muito incrível, também é uma imagem negativa, que somente em 1898, segundo Pia, que foi a primeira pessoa que pôde tirar uma fotografia, né, na época, quando ele estava no laboratório dele, tirou o negativo, foi que se viu pela primeira vez realmente aquele rosto de Jesus, que não é mais aquele rosto fantasmagórico, mas nele, em todos os seus detalhes. Isso é também uma peça única, não existe em toda a literatura, em toda a arte, nenhum tipo de fotografia ou nenhum tipo de imagem Como negativa que tenha essa? sido feita negativa para que a gente visse o positivo, né? É muito, muito diferente. E várias outras coisas que me surpreenderam quando eu comecei a estudar, porque eu não posso dizer assim, aquele ponto em que eu me interessei pelo Santo Sudário se tornou evidente para mim, né, que eu tinha que estudar isso, e depois, só quando fui escrever o livro, O Fim do Karma, é que as coisas se juntaram tudo, e foi bem interessante. E espiritualmente, de que forma é que isso tocou a Meire? Falando agora da parte mais espiritual, do campo espiritual. Ah, o que mais me tocou foi a prova para mim, a evidência real dessa transformação do corpo. E eu estava, enquanto eu estava escrevendo o livro,
duas coisas aconteceram. Uma delas eu fui para Turim, né? Porque eu fiquei sabendo que ia ter a exposição do Santo Sudário, uma outra vez, porque a última vez tinha sido em 2012, e aí o Santo Sudário ele é tão frágil que ele fica guardado agora dentro de uma câmera, né? Dentro de Sim. uma caixa transparente com gás de orgônio para que não haja nenhum Eu tipo de estive lá, reação. eu estive lá É, em frente a ele, sim, em Turim. exatamente, porque se há oxidação, o tecido ele vai ficar amarelado e aí se perde a imagem, porque a imagem é um reflexo, né? Aí se perde esse contraste entre o tecido branco e a imagem, e aí a imagem desaparece. Então ela tem que ficar dentro dessa caixa de orgônio para que não haja essa degeneração. E aí, ela é apresentada, ela só pode ser exposta uma vez por papado. E a última vez tinha sido com o Bento, né? Com o Papa Bento. E aí ela foi fechada para ser só exposta outra vez em 2025. Só que houve essa mudança de papado, então foi feito um novo pedido em 2015, então, somente 3 anos depois, uma coisa muito rara, né? Ela foi exposta outra vez. E aí eu fui. E estando lá na frente do Santo Sudário, eu fui orar, mas a gente só pode ficar 3 minutos na frente, então eu fechei o olho, eu disse assim, não, eu não posso fechar o olho, tem que abrir o olho. E aí eu, com o olho aberto, olhando a imagem, eu me dei conta que era a distância mais próxima que eu poderia estar do corpo de Jesus, né? Que seria esse tecido, o tecido que cobriu o corpo de Jesus. E então eu fiquei com o olho aberto e assim uma voz penetrou dentro de mim muito fortemente e falou assim: Você veio de tão longe para me ver, agora sou eu que venho até você. E aquilo assim me tocou muito forte, caí no chão, chorei muito, e eu senti realmente que era Jesus me falando que ele viria até mim. E ao longo da escritura desse livro, eu cheguei a um ponto onde que eu me perguntei se o corpo ressurrecto de Jesus, ele era realmente um corpo físico, né? Porque ele tinha características, ou é contado características na Bíblia que é diferente do corpo físico, como ele entrava na sala sem que não fosse pela porta, ele tinha bilocação, mas ao mesmo tempo, então ele não era completamente físico, mas ao mesmo tempo ele comia com os discípulos, ele era tocado, então ele também não era completamente espiritual. Sim. E aí eu me coloquei essa pergunta, se qual que seria a natureza do corpo ressurrecto e se seria possível uma natureza diferente, né, do corpo físico ou do corpo espiritual. E no dia seguinte, eu recebi um artigo vulgarizado que falava que duas universidades no mundo tinham conseguido criar uma nova matéria, o que eles consideravam supermatéria. Uma delas criou uma estrutura que era sólida, só que era mais fluida que um sólido, mais fluida que um líquido, porque colocava-se essa substância num pote de porcelana e ela pingava, ela atravessava o pote. Então, era uma substância extremamente hiperfluida. E a outra substância, ela tinha propriedades antigravitacionais, ela subia pelas paredes. E a minha surpresa foi que uma dessas universidades era a Universidade de Zurique, onde eu moro. Então, eu já conversei com o Cientistas. cientista, né? Liguei para ele, ele me mandou o artigo, porque não tinha sido ainda publicado, e era um artigo de engenharia de materiais extremamente complicado. Mas que na parte da material tinha todos os elementos que eu já tinha encontrado pesquisando Santo Sudário. Por exemplo, a presença de raios laser que nós temos no nosso corpo físico, os biofótons os biofótons são como fótons de luz, né? E que são criação do corpo físico também. E a luz mais coerente, quando os biofótons eles estão totalmente coerentes, quando as nossas emoções, os pensamentos, eles estão extremamente coerentes, os biofótons também são coerentes e eles são que nem laser. E na criação dessa matéria, então precisava de laser, precisava de é,
tinha que ser um ambiente antigravitacional e, inclusive, o tecido de Santo Sudário, ele teria que estar ele teria que estar o corpo flutuando e o tecido a uma distância igual dos dois lados e completamente reto, extenso, e isso só seria possível num campo eletromagnético muito forte, mas antigravitacional. Que ocorreria o que a gente chamaria de um evento horizonte, porque a imagem do Santo Sudário, ela não é distorcida, ela é uma projeção de frente e de trás, né? Então a luz ela é extremamente coerente de frente e de trás, assim, e ela tem uma certa distância. Né, do corpo. Então, todas essas evidências que foram encontradas, eu vi também essas evidências ali nesse estudo dessas científico. supermatérias. Então, o que eu compreendi foi que como que é possível você criar uma supermatéria. E segundo ele, só para terminar aqui, não quero entrar muito em detalhe, mas segundo ele, tem que ser enviada uma grande energia, uma matéria, o corpo tem que se tornar quase um supercondutor, sem resistência nenhuma, enviar esse raio laser, e aí esse raio laser com esse raio laser cria uma grilha, né, que criaria uma nova estrutura da matéria e as moléculas e os átomos iriam se distanciar com essa energia e iriam se grudar ali e criar e preencher uma nova matéria. Então, dessa maneira, para mim foi muito, muito interessante de imaginar que a possibilidade realmente de que o corpo ressurrecto seria uma nova matéria, uma transmutação da nossa matéria física. A Meire fala também em desenvolver o corpo arco-íris, e já vamos lá mais à frente falar dos seus avatares da cura. Fala em desenvolver o corpo arco-íris, aquilo que os monges tibetanos chamam alcançar a iluminação. Que relação é que Seria, vê, que relação é que vê com o Santo Sudário, neste caso? Nós já estamos já penso que as pessoas já se aperceberam que realmente há aqui um corpo arco-íris que se formou de alguma maneira e ficou plasmado na matéria que é, portanto, a mortalha funerária exatamente. do tecido. Como é que a Mer vê isto, este corpo arco-íris? Acha que é o corpo arco-íris que se materializou ali? Então, assim, os monges tibetanos, isso aí é uma história que vem lá de Padmasambhava do século XIII, né? No século XIII, o Padmasambhava, ele criou uma filosofia chamada Dogen, onde ensinava as pessoas a iluminarem através da meditação, através do correto pensar, através de práticas, né? De yoga, tudo para poder alinhar os pensamentos, emoções e o corpo físico e torná-lo um supercondutor da energia divina. E fazendo uma correlação, o Padmasambhava ele chegou a essa ideia depois de ter visto a história de Jesus que rodava lá na região da Rota da Seda, onde que ele compreendeu que o Jesus também ele mostrava através dos seus ensinamentos, apesar da gente não ter compreendido muito isso, mas através dos seus pensamentos ele também mostrava como a gente alinhar os nossos pensamentos, emoções e o nosso corpo. Né? No cristianismo primitivo existiam práticas, ele ensinou práticas de meditação para os seus discípulos, as carmelitas até hoje, elas praticam as meditações profundas, passam praticamente o dia inteiro em situação em meditação. Na igreja ortodoxa também existe muito a meditação, mas é uma coisa que a gente só pegou só a parte da reza, né, das orações para criar essa frequência. Mas todo o objetivo é o despertar do corpo arco-íris, que é o que eles chamam. O que é esse corpo? Simplesmente é o nosso corpo físico influenciado pelas nossas práticas e aquilo que eu disse no começo, os pensamentos negativos, as emoções negativas, elas degeneram o corpo. E essas práticas, que seja da meditação, que seja do perdão, né? O perdão não existe cura sem perdão. Então, o perdão ele permite com que você retire todos esses Sim, conflitos internos e você sem possa se dúvida. alinhar com o teu espírito.
né? Então, essa ideia desse alinhamento completo do teu ser, que é toda a história de Jesus, né? Onde ele ensinava, perdoe não 7 vezes, mas 7 vezes 70, aceite o seu irmão, ame, tudo isso são é, práticas, na verdade, são práticas de Práticas alinhamento do nosso espirituais. corpo. E o resultado é até chegar na ressurreição, tá? Quando diz a E ressurreição, para as pessoas entenderem, é na realidade transmutar a carne, transmutar o corpo físico e realmente desenvolver o corpo espiritual em pleno. É isso. o corpo espiritual em pleno, só que Jesus ele chegou no e é isso que os budistas fazem, né? Então, quando uma pessoa, alguém assim de muita notoriedade, ele morre lá no Tibete, ou pelo menos na cultura tibetana, eles guardam esse corpo numa tenda durante 7 dias e ninguém pode entrar, ninguém pode ver, ninguém pode tocar, e eles observam se houve realmente uma influência, se a pessoa ela vai desenvolver o corpo arco-íris, ou seja, se as práticas que ela fez durante a vida foram realmente profundas, foram realmente espirituais a ponto de transformar o corpo físico deles. E eles percebem isso quando a pessoa morre com os efeitos. Alguns casos existem que a pessoa ainda em vida ela passa a transformar como ela quer, quando ela quer, o corpo em luz ou em matéria. Né? Então, à medida que você se desenvolve espiritualmente, esses efeitos que sejam também os poderes, né, que as pessoas elas passam a fazer como materialização, como o Marluz ele faz, esse tipo de. Eu sou muito amiga do Marluz, né, porque eu estou falando aqui, ele passou no teu canal, mas ele mesmo diz: Isso que eu faço, vocês também podem fazer. Né? Nem Só toda a que gente tem está essa faltando, capacidade, claro. encaixar alguma coisa na É nossa isso, mente. é isso Né? mesmo. Então, a mesma coisa, eles pensam em relação aos lamas, né, aos grandes seres no budismo, se eles realmente praticaram, então eles podem ser comprovado essa profundidade da sua prática na transformação química do seu corpo e que acarreta numa transformação até das propriedades do corpo, ele se tornando incorrupto, então ele se desmaterializando parcialmente, mas mesmo Padmasambhava não chegou ao ponto, né, de Jesus, eu acho, porque não entrava na cultura deles, né, de formar um novo corpo. Mas isso, por isso que eu digo que Jesus, né, a ressurreição dele, o corpo ressurrecto, seria um quinto nível que os próprios tibetanos não ousaram pensar, né? Sim. Os cientistas descobriram também que o Santo Sudário tinha vestígios de sangue tipo AB. Já jorrou sangue AB de estátuas de Maria e em milagres eucarísticos o tipo de sangue que se manifestou também é AB. O que é que tem a dizer sobre isto? Olha, eu não estudei muito profundamente isso, mas eu sei que o sangue AB prova pelo menos que o tecido ele é de origem judia, porque é muito mais comum, né, nos judeus, porque esse é um tecido que apareceu lá em Lirey, na França, em 1353. Então, já o fato de que é um sangue extremamente raro, né, na população francesa, e ser esse sangue e que seja em todos os outros fenômenos, já mostra uma certa particularidade desse sangue. O sangue AB dizem que tem origem extraterrestre, né? Agora eu não posso confirmar isso. Então é um Então sangue muito eu sou um alien, porque eu e a minha mãe eu somos também, AB. Também é AB, também também é AB. Sim, é um sangue com umas características um pouco raras, sim. é um sangue raro e ele não pode doar para ninguém, né? Mas ele pode receber de todos. Mas é um sangue que dizem que tem uma origem mais extraterrestre. Eu não estudei profundamente isso, né? Ok, mas Mas vamos falar um bocadinho sobre essa parte mais polémica, porque eu sei que tenho alguns conhecimentos também sobre esta parte. Qual é o seu conhecimento acerca dos híbridos, ou seja, humanos com ADN manipulado e que é, no fundo, manipulado por extraterrestres? Os híbridos.
É bem interessante, né, esse negócio de híbridos. Eu sou hipnotista, faço hipnose para hipnose regressiva, né? Hipnose e regressão, é assim, a regressão é um tipo de hipnose, tá bom? Mas nas regressões que eu faço, já muitas vezes eu contactei seres que eram híbridos ou hipnotizei pessoas que eram híbridas e o que eu percebo, uma coisa que eu estou percebendo é que isso está se tornando cada vez mais comum. Eu acredito que eles sempre estiveram, talvez agora essa nova geração ela seja um pouco mais comum, porque essas três pessoas que eu hipnotizei, elas eram jovens, eram menos de 30 anos, né? E e também pode ser que esteja acontecendo também uma ativação de DNA híbrido nas pessoas, um DNA que sempre existiu e que agora está sendo ativado. Porque a gente, às vezes, nesse tipo de hipnose que eu faço, muitas vezes vamos em naves espaciais, ou então vemos essas coisas e ah, é, eu tive muitos relatos de pessoas que estavam dentro de naves e que viam como câmeras ou como úteros, né, Sim. artificiais gestando pessoas. E eu acredito que está havendo, sim, uma manipulação a nível de corpo da humanidade, cada vez mais pessoas nesse nível, assim, com esse tipo de característica, até para poder suportar as mudanças no planeta, né, que estão acontecendo em termos de vibração, em termos de raios cósmicos que estão chegando na Terra, em termos de aumento de frequência da Terra. Então, eles estariam sendo ativados, sendo colocados no planeta para poder garantir, né, essa transição para toda a humanidade. Então, eu tive um caso de um rapaz que ele veio, inclusive, a pergunta que ele tinha não tinha nada a ver com isso. Ele queria saber por que os dentes dele eram tão tortos, né? E quando a gente colocou essa pergunta, na hora ele viu que tinha o pai dele e ele sentiu assim, ele ficou muito emocionado. Ele sentiu que era o pai dele, só que era um extraterrestre, né? Com todas as características de extraterrestre, meio como leão. E aí ele me contou depois, né, que ele não tinha me contado, depois da hipnose, que aconteceu um fato muito curioso no nascimento dele, que a mãe dele só ficou sabendo que estava grávida no oitavo mês. E 15 dias depois que ela ficou sabendo que estava grávida, ela teve o bebê, né? Então foi algo muito rápido, assim. Como Sim. você não percebe que você está grávida com 8 meses, né? E Sim, há muitos aí casos assim, há muitos casos daquilo que eu sei. exatamente. Depois eu fiquei sabendo de alguns casos também. Uma secretária que saiu lá do trabalho, foi na ginecologista a meio-dia e voltou grávida de 8 meses, né? Saiu assim, Impressionante. reta, sem problema, sem nada. Foi, descobriu que estava grávida na ginecologista e voltou, estava com uma barriga de 8 meses, Neste né? momento Então há é havido muitas, surpreendente. neste momento há havido muitas revelações de cientistas que trabalharam em projetos espaciais secretos em que eles falam exatamente disso, na quantidade de seres abduzidos que há cá, no mundo inteiro, que estão a acontecer no mundo inteiro, e exatamente isso, dos híbridos que estão a ser criados, nós não sabemos ainda muito bem para quê, e como a Meir diz, provavelmente para conseguir superar esta transição planetária, não é? Agora vamos ver para que caminho é que isso nos vai levar, porque nós não sabemos se eles são bons, se são menos bons. Eu acredito que aqueles que estão a zelar pela humanidade realmente são bons. Mas há muitas teorias, há muitas hipóteses neste momento, não é? Os que eu convivi, eles eram, o plano que eles falavam era um plano positivo, né? Positivo. Eu acho até interessante essa hipnose que eu faço, não é o tipo de hipnose normal que eles fazem para abduzidos. Nos abduzidos, muitas vezes, quando eles colocam a pessoa realmente, né, para reviver a situação, muitas vezes eles revivem essas situações e elas vêm do ponto de vista traumático, é bem complicado. E eles vão em abduções de agenda negativa. Eu
raramente eu fui em agenda negativa nas abduções, e sempre quando tem algum agente negativo, ele está ali sendo controlado por seres de nível mais alto. Ele está ali, às vezes, só para passar informação, mas a gente vê como ele está totalmente controlado e sobre o poder de seres de alta estirpe, né? Mestres ascensionados, anjos, arcanjos, e que, na verdade, ou então sirianos ou o que quer que seja, né, arcturianos, mas eles não estão no poder, né? Quem está no poder realmente é a agenda do bem, As forças da luz, digamos nas assim. forças da luz. As forças da Uhum. luz, neste momento, eu também acredito, e daquilo que eu tenho descoberto, as forças da luz estão no poder. Embora ainda haja vestígios e ataques, não é? Como aconteceu no Mau e ainda agora, ainda há ataques do Deep State e das forças digamos, dessas forças mais escuras, involutivas. Mas creio que sim. E, Amélia, o que é que vê para o futuro da humanidade, na realidade, neste futuro próximo? Qual é a visão da Meire para este futuro próximo? E já iremos aos Pois avatares da cura. Pois é, justamente nas hipnoses está vindo muito processos onde que eles mostram, por exemplo, eu estava em contato na hora, assim, a pessoa ela foi numa nave espacial, estava ali o comandante da nave, a Sheran, que ela nunca tinha ouvido falar, então ela não sabia nem falar o nome, ela falava assim, tem um comandante aqui, está querendo falar, assim, pergunta o nome dele, ela, Cheira, não está entendendo. Eu perguntei, Asta Sheran? Ela, você conhece? Eu disse, assim, o cara é conhecido, então vamos embora, né? E a gente conversando com ele. E ele falava assim, o plano é perfeito, tá tudo sob Controle. controle. E aí eu perguntei, mas pelo que a gente vê, parece que os maus estão no É, controle. Tem uma hipnose coletiva e as é pessoas, verdade. está acontecendo tudo isso. E aí eles me falaram assim, se existe uma hipnose coletiva, eles utilizam da hipnose, só que eles não sabem o segredo, do tesouro. É que eles não sabem como lidar com essa hipnose realmente, e eles estão hipnotizados, e quem está no controle somos nós e temos controle Fantástico. absoluto. Então, eu já fui levada também em outros níveis, onde que a gente sente, eu entrei em contato com esse grande computador universal e realmente dali você vê e tudo está sob controle, tudo está exatamente no lugar onde que tem que estar, né? Então, essa força, essa certeza, essa compreensão, esse campo, né, onde tudo já está certo, ele realmente existe. E aí eles falaram em outras hipnoses que várias vezes falaram o plano é perfeito, o plano é de Jesus, é de Sananda, desde o início dos tempos, né, algo assim que aconteceu já há bilhões de anos e que agora estamos chegando realmente nesse ponto de grande transformação. A Terra é a bola da jogada, a gente fala em português, do Brasil, não sei se a gente fala em Sim, Portugal, sim. mas a Terra é o personagem principal atualmente na galáxia. Por isso que estão Sim. todos os planetas e seres de vários planetas aqui na Terra para poder observar e participar desse projeto que está acontecendo agora na Terra. Fantástico, Meire. Claro que nós poderíamos ter outra entrevista só sobre este tema, porque há muita coisa a Ah, dizer, porque eu vejo que coincidimos na visão que temos das coisas que estão a acontecer. Eu até posso contar aqui muito rapidamente. Eu tive um sonho, logo no início deste processo, em que eu estava um bocado ansioso e dizia: Mas porquê é que a humanidade não dá o salto? Porquê é que a tecnologia mais avançada não vem? Porquê é que eles não nos ajudam já? Nós precisamos de ajuda agora. E eles no sonho diziam-me: A humanidade ainda não está preparada para esta tecnologia. Ainda não está preparada. Tens de ter paciência. Assim, era isto. A mensagem era esta. eles falaram, e agora eles falaram assim, justamente aí eu vou dar a introdução para Avatares, porque o que eles falaram é assim, ah, já está tudo pronto, está tudo na hora de acontecer, e o último passo, quem tem que fazer é a própria humanidade.
É isso. Por que que nós não estamos preparados? Porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, nós somos criadores universais, nós participamos de tudo isso, mas somos ignorantes do nosso próprio É poder. verdade. Então, é o grande perigo de você dar fogo para a criança brincar. Você não pode dar essa tecnologia tão avançada para a humanidade que está emocionalmente tão primitiva, tá? Primitivo, é isso mesmo. Estamos muito básicos ainda. Exatamente. Por isso que eles falaram que agora o papel que nós temos, nós como enquanto seres humanos, enquanto humanidade, o que nós temos que fazer agora é tomar as nossas produções mentais, as nossas formas de pensamentos, todo o nosso poder nas nossas mãos, aprender a transmutá-los e a sermos realmente criadores conscientes. É isso Então, mesmo. para isso, eles chegaram e falaram assim: eu já tinha toda uma produção de cursos, de aulas, né? Nesse sentido, eles falaram: você vai pegar de todo esse material que você tem, tudo aquilo que é em relação à autocura. E você vai começar a ensinar as pessoas sobre o processo de autocura, para que cada um possa pegar a sua própria produção e transmutar. Então, aí eu criei os avatares da cura, que vai do começo, onde você compreende todo esse caminho, né? O que que é o karma, o que que são as vidas, o corpo arco-íris, né? Então, o karma é até a gente chegar no corpo arco-íris. E aí eu ensino as pessoas a entrarem dentro delas, a encontrarem as feridas emocionais, encontrarem suas sombras e passar no processo de cura emocional e transmutação. Transmutação de você poder transformar toda essa matéria, que é matéria emocional, que no final é matéria física, em luz. E aí, na última aula, por exemplo, a gente tem uma meditação muito especial que foi me passada por eles através de uma hipnose também, uma meditação de transmutação do corpo arco-íris. Fantástico, porque eu sei que a Meire, segundo aquilo que eu ouvi dizer, a Meire tem grandes capacidades mediúnicas, é uma grande investigadora também, é uma excelente hipnoterapeuta, portanto, é uma pessoa formada, tem feito um trabalho extraordinário, segundo aquilo que eu sei, e este grupo de avatares da cura, no fundo, o objetivo é criar o corpo arco-íris, é isso? O objetivo é que cada um se torne o seu próprio avatar. A gente não procure mais fora. O objetivo final da humanidade é a criação do corpo arco-íris. As pessoas elas não vão sair do curso já em luz, né? Mas elas vão encontrar dentro delas todos os instrumentos e todos os caminhos para poder pegar essa matéria que é a vida e todas as circunstâncias que a vida traz, que é um ensinamento a cada dia, um ensinamento a cada segundo, mas que nós podemos passar a vida inteira sem perceber um único ensinamento. Então, o que esse curso ele faz é despertar você para a sua própria vida, para todos esses ensinamentos que estão ali e como absorvê-los, como transmutar os teus pensamentos, transmutar todos os modelos que foram colocados, inculcados dentro de você, e esses modelos, perceber que todos esses modelos mentais e emocionais e que foi passado de gerações e gerações culturalmente também de civilizações em civilizações só serviu para fechar toda a tua luz. Então o que a gente precisa agora é se despertar, transmutar, aprender a transmutar toda a produção mental que nós criamos desde o início dos tempos até hoje, né? Então essa produção mental eu digo que são as formas de pensamento. Então, as formas, cada vez que você pensa, que você tem uma emoção negativa e que você tem um pensamento limitante, você vai criar uma forma de pensamento que é quase uma entidade, e ela é eterna, até que você possa pegar isso e, através do amor e através do perdão, e aí vem o ensinamento de Jesus, através do perdão, você pode transmutar com o teu corpo físico essa matéria que você mesmo criou e poder transformá-la em luz e consciência. E o que eles mostraram já em algumas hipnoses é que a Terra está envolta numa crosta que parece piche, parece asfalto, assim, né? Sim, sim, Uma sim. crosta com o conjunto das formas de pensamentos da humanidade. Sim, tal e E qual.
Exatamente. E aí você diz assim que eu tenho essa parte mediúnica, eu não sou médium que nem o Marluz de Ah, materialização, sim. ou, né? Eu sou médium de incorporação, o que eu tenho é uma mediunidade onde que a minha vida e as minhas experiências me são dadas, e eles utilizam da minha vida para eu poder fazer a minha missão. Né? Então, eu tenho contato direto com eles falam comigo, eles me falam, olha, isso você tem que aprender, aquilo você tem que aprender, tem que ajudar tal pessoa. Bom, é mais nesse sentido. Nós estávamos a falar ainda há pouco, a Meire estava a explicar todo o processo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sentimentos, tudo isso que através das práticas que a Meire promove nos avatares da cura, as pessoas podem pegar nessas ferramentas e realmente começar a trabalhar de forma a poderem atingir o seu potencial e, no fundo, a despertar o seu verdadeiro potencial espiritual. O que é que a Meire acha, já agora, que as religiões têm feito? As religiões, de alguma maneira, têm condicionado os seres humanos ou não? Negativamente. Eles trazem um pacote bom e um pacote ruim, né, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que traz as vibrações, as orações, elas são importantes para aumentar a frequência, elas aumentam a frequência e, ao mesmo tempo, com os programas que elas trazem, elas prendem as pessoas, né, através da culpa, através das hierarquias, ou então você ter que é, seguir, ou então como chefes supremos, né, que seja o Dalai Lama, o Papa. Então, tudo isso acaba aprendendo realmente o nosso ser divino. Então, ele vem com os dois lados. Agora, todo mundo pode pegar esse lado bom e fazer sem a religião, eu acredito, né? Eu já passei por 18 religiões nessa vida para perceber, assim, que a mensagem, o core, né, a mensagem, o núcleo dela era esse despertar interior, era você se alinhar completamente com a mente de Deus, poder ver o mundo através dos olhos de Deus, ver o mundo através do olho de você ser o Criador. E no final, tudo está ligado a você se conectar com o teu eu ser, com o teu eu sou, né, que é a tua parte divina. No final é tudo isso. O que eles assim, o que as pessoas elas têm que compreender é que agora a gente vai viver num novo mundo, que é um mundo sem karma. E o karma, ele é a soma de todas as nossas ações, de todos os nossos pensamentos. No final, é soma de todas as formas de pensamentos que nós criamos. Claro. Então, quando você cria, quando você tem algum, quando é que a gente cria karma? Né? Quando a gente tem um pensamento e uma ação baseado na ignorância. E na ignorância do outro ser, na ignorância das consequências dos teus atos, na ignorância do sofrimento que você está causando, ou então da interferência que você está causando na energia, no fluxo da vida. E então, quando você cria um karma, entre aspas, né, você está criando, na verdade, essa impregnação, essa cristalização da energia divina que ela já não flui. A cristalização ela acontece quando diminui a vibração, né? Então, diminui a vibração, solidifica numa forma de pensamento, e é isso que eu ensino, é como entrar em contato com essas formas de pensamentos que você criou ao longo do tempo, em diversas situações, como entrar em contato com essa forma de pensamento e transmutá-la através do corpo físico, através da consciência. Né? E tem que ser no corpo físico, porque é uma matéria que ela é criada a partir da fisicalidade, a partir da nossa encarnação. Então, o nosso corpo é o aparelho para poder transmutar essas formas de pensamentos. A gente não transmuta as formas de pensamentos no corpo espiritual. A Meire falou numa coisa muito importante, aliás, num processo extremamente importante que eu próprio já vivi espiritualmente, que é o perdão. Qual é a importância do perdão, da energia do perdão para si? Da energia, quando utilizamos a energia do perdão, porque é uma energia, é no fundo um pensamento, uma emoção, nós pedirmos perdão, sentirmos o perdão. O que é para si o perdão? Como é que caracteriza a força e essa energia do perdão? O perdão é o primeiro, é o ensinamento maior, né, de todas as correntes de Jesus, de todos eles.
O perdão é uma capacidade cognitiva de ver uma situação de um ponto de vista mais elevado. Até você poder ver do ponto de vista de Deus, né, essa mesma situação. Quando você vê do ponto de vista de Deus, ou de um mais elevado, essa situação que você está tão chateado, que você leva como uma dor muito grande, um sofrimento, você consegue compreender. A resistência é o que causa sofrimento, a resistência às coisas como elas acontecem, a resistência à vida, a resistência ao tempo que as pessoas, quando a gente resiste à morte, né, ou resiste ou sofre por causa que alguém que partiu, você não está aceitando ou compreendendo o percurso daquela vida que fez tudo o que tinha que fazer e que agora tem que ir para outros níveis. Nós estamos numa grande ignorância, que a gente não sabe o que tem depois, a gente não compreende por que estamos aqui. Então, isso cria sentimentos negativos que cria as formas pensamentos, né? E as pessoas, elas matam, elas roubam tudo por causa desses pensamentos limitantes. E o perdão, então, ele permite com que você olhe a mesma situação de um ponto de vista mais elevado, e aí você permite que a energia da vida ela flua. Né? E a energia da vida é o amor, é o que a gente sente como amor, essa energia de pulsão de vida, e aí ela flui. Quando ela flui, ela cura. Ela cura o físico, ela cura o emocional, ela cura o mental, ela cura o espiritual. A Meire também é uma grande especialista em curar traumas e feridas emocionais e até convulsões. Quer explicar um bocadinho o seu trabalho nesse campo da cura das feridas emocionais? Qual foi o caso mais óbvio, mais forte para si, em que a Meire pôde tratar de um paciente que tinha realmente um trauma muito grande? Olha, eu tratei uma vez de uma mulher que tinha acabado de ser abusada poucas horas antes e ela ficou super bem. Ela ficou muito bem, nunca mais teve crise. Ela conseguiu, no mesmo momento, assim, se perdoar, retirar todas essas impressões físicas que tinha ficado no corpo dela e nunca mais isso aconteceu já há alguns anos e ela nunca mais ela teve nunca teve uma reação negativa em relação a isso, mas quando eu a encontrei, ela estava paralisada, ela não conseguia falar, não conseguia se movimentar, e em poucos minutos a gente conseguiu trabalhar isso. Eu uso uma técnica que chama EFT, Emotional Freedom Techniques, que é técnica da liberação emocional, que é uma acupuntura emocional com os Ah, dedos, sim, né? sim. O E tapping, não é só o tapping. tapping, é o tapping, né? E eu faço tapping desde 2005, Ah, e já há muito tempo, e utilizo o tapping para tudo. Eu tenho um programa para parar de fumar, utilizando o tapping, um programa para aprender idiomas, porque eu falo 6 idiomas, e aí eu compreendi aqui na Suíça, né? Eles falam muito alemão, e tem uma comunidade brasileira forte, e tem pessoas que estão há 30 anos aqui e tem uma enorme dificuldade para poder se comunicar em alemão. Então, eu comecei a ajudá-las, né? E para perceber que o problema não é cognitivo, porque elas falam, conversam, não tem problema, mas não conseguem falar o outro idioma. Por quê? Não é problema cognitivo, é bloqueio emocional. Então, eu trato desses bloqueios emocionais em relação à comunicação, em relação à fala, em relação a autoestima, né? Porque a gente acha que nós não somos capazes, ou então a gente fica com vergonha de falar de uma maneira errada e ser interpretada como ignorante, né? Então, tudo isso são bloqueios que acontecem. Tem uma coisinha que é bem interessante quando o estrangeiro, né? Quando você chega num novo país, ainda mais aqui que fala alemão, imediatamente você se torna cego, surdo e mudo. Você lê, você não entende nada, você não consegue falar, e você ouve, você também não entende nada. Então, você se torna cego, surdo e mudo. Então, assim, é um ataque para a autoestima de qualquer um, sabe? Então, 80% das pessoas, elas sofrem em algum momento de depressão.
Então, eu me dediquei muito a cuidar dos estrangeiros aqui, então eu criei um programa também baseado na EFT, né, no tapping, para poder ajudar a desbloquear emocionalmente, e também eu cuido de pacientes de câncer já há cerca de 30 anos que eu tenho contato com eles, porque a minha irmã mais velha é oncóloga, então desde jovem eu sempre estive em contato, e agora eu estou, inclusive, criando um programa para ajudá-los, os pacientes oncológicos, né, ajudá-los no seu percurso usando o TEP. Qual é o programa que a Meire gostaria, como psicóloga, como doutora, investigadora, e aliás com as capacidades mediúnicas que tem também, que nós sabemos, já percebemos, que programa é que a Meire gostaria de fazer em Portugal? Para os nossos espectadores perceberem, já pensou em algum programa que gostaria de fazer em Portugal para vir ao nosso Olha, centro de retiros e reunir os espectadores? poderia ser de desenvolvimento da intuição. Eu tenho o livro GPS Espiritual. Sim. O GPS espiritual é Guia do Usuário Intuitivo, onde que eu ensino práticas para poder desbloquear a intuição. Por quê? Porque todo o caminho de autocura, não sou eu, uma terapeuta, que vai chegar para você e vai falar: "Ó, agora você vai fazer tal parte, ou então você vai trabalhar tal coisa." É a vida que nos diz o que a gente tem que trabalhar no momento, e todas as informações necessárias para a tua cura está dentro de você. Então, é extremamente importante a gente aprender a ouvir a nossa voz interior. Aprender a reconhecer essa linguagem do mundo, da vida com a gente mesmo. Então, é um workshop que eu acho que seria muito, muito legal a gente fazer, é isso, de desenvolver essa intuição e esse olhar, olhar para essa linguagem da vida em relação ao nosso percurso. E relativamente, agora outra pergunta relacionada com o Ou workshop. da EFT também, Sim, claro, também claro. posso dar uma. Não, mas eu acho que haveria também uma coisa que eu penso que os meus espectadores neste momento já estão a pensar, que seria a tal hipnose regressiva. Ah, A doutora consegue fazer num grupo, portanto, a hipnose regressiva teria que fazer uma a uma, é isso? Em geral, será? olha, Estou a- geralmente a gente. Então, tem que Bom, explicar um pouco como que é a hipnose, né? exato, é isso que vamos agora tocar nesse assunto. A hipnose regressiva quântica, a pessoa ela não perde os sentidos. Eu coloco a pessoa no estado de sonho desperto. A nossa alma, o nosso espírito, ele fala muito conosco através dos sonhos, né? Através das metáforas. Então, onde que a gente chega nessa área, nessa frequência do Essa sonho. dimensão, digamos, não é? Exatamente. E aí, quando você entra nessa dimensão, a gente se abre e vai para o mundo, só que você vai acompanhado. Então, no sonho, às vezes, quando as pessoas fazem ayahuasca ou outros, outras práticas, Plantas, você sim, com vai as plantas sozinho, xamânicas. você vai sozinho, e aí no sonho também você vai sozinho, aí você chega, acorda, faz assim com a cabeça, esqueceu já tudo, né? Então, Sim. essa diferença com a hipnose, eu estou acompanhando, a gente está gravando, você vai falando, você não precisa ficar se lembrando do que você está falando, você só vai vivendo e me relatando aquilo que está acontecendo. E nesse nível, a gente entra o teu ego, ele fica mais adormecido, e o teu ser superior, que já está ali, ele sempre esteve Emerge, presente, emerge. ele emerge com força e aí conversa diretamente com o ser superior. E aí coloca todas as perguntas e ele responde através de você. Não sou eu que respondo, né? E esse é o processo da hipnose. E Então, como é que se passaria esse processo, por exemplo, se fosse um grupo de 10 pessoas, como é que se passaria esse workshop? Porque eu sei que os meus espectadores depois vão me perguntar como é que se passaria esse workshop com 10 pessoas, por exemplo, ou bom, 20. nesse caso que eu estou falando, essa hipnose, quando eu faço um a um, é uma hipnose que dura de 2, às vezes até a mais longa que eu tive foi de 8 horas, né? Uau! Então, dá para fazer com as pessoas dessa maneira. Agora, existe sim certas práticas que podem ser feitas através da relaxamento progressivo e meditação regressiva, que assim, cerca de
eu diria 60%, 70% das pessoas vão alcançar algum tipo de memória ou vão ter certas vivências, e aí a gente tem sim umas práticas que pode ser feita em grupo, mas são coisas assim que duram cerca de 2 horas, 3 horas, não seria o Claro, suficiente para fazer todo um estágio final de semana. Mas isso pode fazer parte também do programa para desenvolver a intuição, né? A fantástico, gente fantástico. fazer isso, Meire, tá? foi um prazer enorme falar consigo. Eu não sei se quer deixar uma mensagem para a humanidade, neste caso para os portugueses e para os nossos irmãos brasileiros, que também muitos deles também irão ver, com certeza, e outras pessoas. Quer deixar uma mensagem para a humanidade? A mensagem para uma humanidade que eu tenho agora é que estejam conectados consigo mesmo, estejam conectados com a tua parte divina, saibam que toda a cura já está dentro de vocês e saiam dessa hipnose coletiva, percebam onde que estão os programas. E eu sempre digo assim que somos Macintoshes, né, de última geração, funcionando com programa de 1970, 1950. Então, que é a hora da gente acordar para a nossa verdadeira essência e assumir o nosso programa original, que é o programa baseado no amor e na confiança. Tudo aquilo que te causa medo é baseado nos programas controladores. Então, esse é o que eu peço para que as pessoas elas não se deixem levar por nenhuma mensagem de medo, por nenhuma mensagem de desesperança, porque isso é só controle coletivo, e que vocês tenham a luz dentro de vocês, sintam ela, sintam a orientação dentro de si, e que aí tudo vai dar certo. Meire, super grato por estar connosco no nosso canal. Desejamos imenso sucesso para os seus projetos e para o seu grupo dos Avatares da Obrigada. Cura, que criou recentemente e que poderá ajudar muitas almas, certamente, a poderem recuperar a sua soberania espiritual e podem também, assim, desenvolver-se e alcançar outros níveis de consciência. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo, muitíssimo. E eu sinto já em contato com toda essa egrégora aí tua também, das pessoas que te seguem. Eu estou muito grata por essa oportunidade, querida. Obrigado. Espero que tenham gostado, partilhem o nosso canal e se desejam ter acesso a todas as nossas entrevistas, inscrevam-se já no canal oficial conversasdealma.tv através de um donativo que vos permitirá ter acesso a todos os nossos conteúdos durante um ano. Até quinta e boa semana.